Vamos lá. Sinceramente, eu não sei nem como eu começo esse vídeo. Mas eu sei que se eu não começar, em nenhum momento eu vou conseguir tocar no assunto. Eu comecei esse canal. Eu não sei se dá pra ouvir minha mulher falando que os jogadores têm que cortar os pulsos. Mas. Cara, eu comecei esse canal com o intuito de falar sobre futebol no geral. Mas conforme a gente estava no período de Copa do Mundo, eu comentei. Eu espero que esteja saindo. Vou até aumentar o microfone. Enfim, cara, Sinceramente, sinceramente, porra, não consigo ter um raciocínio, mas eu não vou deixar de gravar. Eu amo minha mulher, cara. Mas, mas enfim. Não consigo. Tipo, sendo bem sincero, foi horrível de assistir o jogo. Porque todos nós sabíamos que o ataque da Noruega era um perigo. Era óbvio, o Haaland é um absurdo. Sempre foi um absurdo. Desde que esse moleque nasceu no futebol, esse moleque é um absurdo. A defesa tava tendo bons números contra o Haaland. Eu acho que o Marquinhos melhor do que o Gabriel Magalhães, inclusive. Mas, cara, pontos simplesmente acabaram com o jogo. E eu vou entrar em contato. Eu vou entrar nesses pontos. E o Ancelotti tem muita culpa. Será bem sincero. Eu primeiramente gostaria de saber de quem foi a decisão do Bruno Guimarães bater o pênalti. Eu defendo o Bruno Guimarães com unhas de dentes desde o início dessa Copa, desde muito tempo na real. E eu não entendi a ideia de deixar o pênalti pro Bruno Guimarães, porque ele tinha mais confiança. Eu entendo que sim, ele estava sendo o melhor jogador da seleção brasileira, mas, cara, não faz sentido nenhum. Aí ele perde o pênalti e você tira a confiança do seu melhor jogador, porque o Bruno decaiu e muito depois que ele perdeu esse pênalti. A jogada em si é um passe primoroso do Bruno Guimarães. O Matheus Cunha sofre a falta, a gente ganha o pênalti, algo ridículo da parte do árbitro que não marcou aquele pênalti em campo. Mas pênalti muito mal batido por parte do Bruno Guimarães, um pênalti horrível, horrível, um dos piores pênaltis meia. Pô, se você vai bater o pênalti de confiança, você bate no meio, não na meia altura na direita. No lado que você tá mostrando pro goleiro que você vai bater 30 vezes diferente. Sabe? O Vinícius Júnior ele pega a bola e ele entrega na mão do Bruno Guimarães. Não sei se foi por parte do Ancelotti, não sei se foi uma escolha do próprio Vinícius Júnior, se o Bruno Guimarães falou, deixa eu bater, por favor. Mas, cara, e eu tenho que comentar, o Vinícius Júnior teve um jogo horrível. Ele teve uma boa jogada. Eu sempre disse, o Vinícius Júnior, ele é um jogador de intensidade, ele vai tentar várias vezes e uma hora ele vai acertar. Mas ele já teve ótimas partidas para cima do Rierson. Se vocês não lembram, o Vinícius Júnior, ele ganhou a Champions em cima do Borussia Dortmund, em cima do Rierson. Ele trucidou o Rierson o jogo inteiro. E esse jogo eu não vi esse Vinícius Júnior. O Matheus Cunha também teve uma partida muito mal. Foi fominha em pontos em que ele não deveria ter sido fominha. Deveria ter sido mais operário. O Martinelli, inclusive, teve um ótimo jogo. De verdade, o Martinelli teve um ótimo jogo. Numa posição em que ele não jogava. E o Danilo Santos, já entrando no final do segundo tempo, mostrou exatamente do porquê o Martinelli foi o titular. E porquê a perda do Paquetá era algo que a gente não deveria ter ficado feliz, por mais que o Paquetá jogasse mal. Cara, o que o Danilo Santos já entrou fazendo em campo foi um negócio muito preocupante. Muito preocupante. Para um jogador que entregou tanto para poder conseguir essa classificação, essa convocação aos 45 do segundo tempo, foi feio. Foi um jogo muito feio do Danilo. Muito feio mesmo. Eu não quero despejar todo o meu ódio em cima de um jogador novo, assim como o Hendrick. Mas, cara, o jogador de Real Madrid foi o melhor jogador, o jogador revelação na League One. Não existe ele perder aquele gol. E, cara, aqui já é colocando metafísico em campo. Você perde quatro chances de gol, você vai tomar. Porque no futebol é a regra simples. Quem não faz, leva. Todo mundo sabe disso. E o Brasil, ele abusou da sorte que tinha. Abusou. E muito.
Mas pra mim, o jogo ele acaba no momento em que o Ryan sai de campo. Em que ele coloca o Neymar pra ser falso 9 e coloca o Endrick na ponta direita. Eu não tenho meus problemas com o Endrick na ponta direita, mas são as características que mudam em campo. O Endrick ele vai cortar pra dentro ou correr pra linha de fundo. O Ryan ele estava sendo muito burocrático. Sim, a gente não estava atacando tanto pelo lado do Ryan. Mas por que isso acontecia? Porque a gente tinha um lado muito fragilizado. O Danilo, ele nunca teve nível. Eu até esqueci o que eu ia falar, viado. É, a saída do Ryan simplesmente acabou com o jogo. Porque mostrou toda a fragilidade daquele lado direito. O Danilo, ele não consegue defender. O Danilo, ele não consegue atacar. O Danilo, ele existe em campo. Eu elogiei muito os jogos do Danilo, porque ele estava tendo muita ajuda dos pontas direitas. O Rafinha, apesar de todos os problemas, o Rafinha ele voltava muito para marcar e marcava muito, e o Ryan fazia isso muito bem. No momento em que o Ryan sai de campo, o time muda, a gente passa, todas as bolas estavam sendo do lado direito do campo, no lado do Douglas Santos, mas as bolas começam a vir pelo lado esquerdo. E os dois gols que o Brasil toma são de cruzamentos vindo do lado esquerdo em cima do Danilo. Porque o Danilo não consegue cortar nenhuma das bolas. Nenhuma. Todas as bolas em que o Danilo defendeu, o Ryan estava em cima da bola. Com a saída do Ryan, isso acabou. E não existe você dar espaço para um jogador como o Haaland. Seja de fora de área, dando espaço para ele correr, seja de fora de área, dando espaço para ele chutar, sendo de dentro da área, dando espaço para ele cabecear. Ele é um jogo do matador. Coisa que a gente não tinha em campo. Inclusive, eu penso que seria melhor colocar o próprio Igor Thiago ao invés do Neymar. E, sendo bem sincero, a coisa mais danosa que poderia ter acontecido com a seleção brasileira foi esse pênalti marcado no último segundo do jogo. Porque agora nasce a narrativa. O Neymar tentou, a seleção não. Acredito que sim, se ele estivesse em campo e tivesse batido aquele primeiro pênalti, o jogo seria outro. Mas o Brasil não teria a intensidade que tem. De forma alguma. O time, inclusive, piora com o Neymar em campo. Mas eu não vou ser advogado do diabo e falar que é só com o Neymar. O Danilo Santos acabou com o time. Acabou. Essa trinca de meio campo deixa de existir com o Danilo Santos em campo. Eu também teria tirado o Bruno Guimarães. Eu não acho que o Ederson entrou mal, mas o time morre. Foi um erro grotesco que a gente teve, mas também não se pode desperdiçar tanta chance quanto o Brasil desperdiçou. Todo mundo sabe, Copa do Mundo não tem margem para erro, mata-mata muito menos. E um técnico com 5 Champions Leagues, assim como eu falei no último vídeo, com toda a sua experiência, deveria saber disso. Deveria ter agredido os jogadores em campo, deveria ter agredido os jogadores. Eu não tô falando fisicamente, mas também se fizesse fisicamente eu não ligaria, sendo bem sincero. Deveria ter feito tudo que tava ao alcance dele. E cara, é um gosto amargo sair da Copa do Mundo, continuar com apenas, obviamente, quem tem 5 tem mais, mas continuar apenas com as 5 estrelas. E é triste. É triste. Eu acredito que esse vai ser um vídeo mais curto. Eu não tenho muito mais como me estender. Sendo bem sincero, eu tenho ciência de que a Noruega vai cair na próxima fase. Porque a Noruega não tem nível para bater tanto na Inglaterra quanto no México. Eu acredito que, inclusive, que o México vai passar da Inglaterra. Porque o México tá muito cheirado de ódio. Mas, cara, é deprimente. É deprimente. Eu tenho 26 anos. Nasci em 2000. E vou completar meus quase 30 anos. Porque eu não lembro em qual data vai ser. Não, eu vou ter meus 30 anos. Vou completar meus 30 anos, né? Sem ter visto, obviamente com consciência, o Brasil, a maior seleção de todos os tempos, ganhar uma Copa. Então, é triste.
E novamente eu fico muito triste com a postura do Vinícius Júnior em campo. Eu sei que é muito chover no molhado criticar o Vinícius Júnior com a camisa da seleção, mas hoje foi o pior jogo que eu vi dele em Copas. Pelas tomadas de decisão, pelos erros em campo, pela falta de intensidade, mas mais do que tudo, pela falta de entrega. Agora, esperamos até 2030. O nosso ciclo é um bom ciclo, sinceramente. Mas eu acho que o problema não é mais a questão dos jogadores. Não é talento. Talento sempre tivemos de sobra. Agora é apelar pro metafísico. Novamente. Porque são 3 Copas seguidas em que o Brasil sai demonstrando mais. Não vou falar nem intensidade. Mas criando mais chances e não matando o jogo. Da última vez foi Livakovic. Dessa vez foi o Nilan, não sei como é que fala o nome dele, sendo bem sincero. Antes disso foi o Courtois. E eu não vou comentar sobre a Alemanha. Então, o Brasil está se tornando uma fábrica de consagrar goleiros. Sejam eles realmente bons ou medíocres. Que com todo respeito é o caso do Nylan. É um goleiro medíocre que foi muito bem contra o Brasil. Porque o Brasil não sabe girar a faca. E novamente, o pênalti do Bruno Guimarães acabou com o clima do jogo. Por mais que a gente ainda tenha criado, parece que o time se amornou. E o que é muito triste. Você joga uma Copa de um jogador que foi brilhante em todos os jogos no lixo, porque seu time não tem um batedor de pênalti principal. O melhor jogador do mundo não bate seu pênalti. O seu centroavante, seu camisa 9, que na real é um meia, não bate pênalti. O seu ponta direita não bate pênalti. O seu ponta esquerda não bate pênalti. Um volante é escolhido para bater o pênalti. Se um volante é escolhido para bater o pênalti, por que não o capitão? Por que não o Casemiro? Que inclusive eu não acho que tenha feito uma partida ruim. Tomou algumas decisões erradas sim. Foi muito burocrático. Mas não fez uma partida ruim. É um dos poucos jogadores em que eu não posso criticar. Sendo eles Gabriel Martinelli, Casemiro, Ryan, que já disse, foi muito burocrático. Mas ainda assim, ele foi um burocrático que não expôs o time. E mais uma vez Douglas Santos. Apenas este. Alisson também fez boas defesas, mas é até um esculacho colocar a culpa no Alisson nos gols que a gente tomou. Mas então, também não vou elogiar ele. A gente perdeu mais uma Copa. E agora é esperar o próximo ciclo. Ver quem vai ser o goleiro melhor que o Alisson. Algo que ainda tá para nascer, sendo bem sincero. Não temos uma boa safra de goleiros. E é preocupante. Não temos uma boa safra de laterais. Temos o Wesley, que foi a maior perda da Copa, junto com o Militão. Eu acredito que o Militão não vá para a próxima Copa. Eu acredito que o Militão, inclusive, vá se aposentar do jeito que ele tá. Ele não consegue ter sequência em nenhuma temporada. Ele não consegue jogar uma temporada inteira sem se machucar. Não temos lateral esquerdo. Eu não sei se o Douglas Santos vai estar para a próxima Copa. Temos bons zagueiros, sim. Temos bons meias. Temos bons atacantes. Mas não sabemos como vai ser. Mas é isso. O Brasil se despede. Eu vou ver se eu ainda tenho ânimo para continuar postando os vídeos. Porque novamente o Brasil foi a minha maior força de vontade até aqui. Se eu comentar, obviamente, vai ser sobre as outras seleções, que me entristece e muito. Mas irei tentar. E é muito mais triste pra mim, porque a outra seleção que eu torci era o Japão e a gente eliminou o Japão. Então eu levei 2 facadas. É complicado. Inclusive, eu devo dizer, a Noruega é uma seleção medíocre, o que torna tudo mais amargo. E ver que o Brasil continua sendo eliminado em mata-mata por seleções medíocres europeias, eu juro que eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que dizer. Não sei. É sempre uma seleção medíocre europeia. Bélgica, a melhor geração belga, óbvio, mas nunca ganhou nada. Croácia, já não era nem a melhor
geração croata. E agora a Noruega. Obviamente, melhor geração da Noruega, mas não vai ganhar nada e nunca ganhou nada. A nossa seleção tem 5 estrelas. E não parece. Se encerra assim o ciclo de Neymar Júnior na seleção brasileira, com apenas uma Olimpíada. Na Copa América que a gente ganhou, o Neymar não estava presente. Obviamente, tem a Copa das Confederações, mas vamos falar de títulos que ainda existem. É um ciclo triste. Eu acredito sim que se ele estivesse em 2014 aquilo não teria acontecido. Se ele estivesse em 2006, 2006 não, perdão. Se ele estivesse em 2010, também acho que aquilo não teria acontecido. Mas trabalhamos com as realidades. E o Neymar foi abaixo do que ele poderia ter sido. Não estou colocando a culpa da eliminação em cima dele, mas também não estou colocando como salvador por ter feito aquele gol de pênalti, sendo que ele entrou mal também. E é isso. O Brasil se despede e eu estou me despedindo nesse vídeo. Como eu disse, eu ainda vou estudar se eu vou continuar com os vídeos. Se vocês quiserem que eu continue com os vídeos, eu gostaria que comentassem sobre isso também. Mas é isso, rapaziada. Daqui a pouco vai ter o jogo de México e Inglaterra. Eu vou ver se eu vou sair para comer com minha namorada. Porque eu não sei se saiu no início do vídeo, mas ela tá muito estressada. E veremos o que vai ser daqui pra frente. Até a próxima, pessoal.